No vídeo de hoje eu vou te contar os 5 passos principais para vocês manterem a pele linda, longe de manchas, também melasmas. Então assim, a gente quer também prevenir o envelhecimento precoce, as rugas. Então se vocês querem saber de todos esses passos que eu vou contar para vocês, eu encontro vocês depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e vamos conversar então sobre os 5 passos, né, que eu contei ali no início do vídeo pra vocês, que eu ia entregar aqui pra vocês manterem aí uma pele jovem por mais tempo, diminuir aquele envelhecimento precoce, então diminuindo rugas, também prevenindo tudo isso, e aí que a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer, mas claro que eu resumi isso em 5 passos, então eu recomendo que vocês peguem papel e caneta aí pra anotar, ou anotem no celular também, porque é bem importante assim, caso vocês não façam algum desses passos, quem sabe para começar a ir fazendo aos poucos, porque os hábitos a gente vai adquirindo assim quando a gente se propõe, né, a fazer eles. Então eu gosto muito de anotar na minha agenda, então no próprio celular, assim, o que para não esquecer coisas que a gente não tá habituado, mas que a gente quer começar a implementar na rotina ali, para que a gente, né, não fazia antes. Então eu gosto de anotar e aí ir fazendo e dando check ali pra não esquecer, porque é bem importante, são coisas que a gente pode ir cuidando aí no dia a dia. Então vamos começar. O passo número 1 é utilizar protetor solar, principalmente agora, chegando o verão, então é muito importante um item só, assim, que for na rotina, então é bem importante que seja o protetor solar, porque além disso a gente tá falando também de saúde. Protetor solar, ele vai prevenir também o câncer de pele, que é algo bem importante. O sol, ele destrói ali os raios, né, UVA, UVB, eles destroem o colágeno da nossa pele, então a nossa pele vai ficando mais flácida também, com mais rugas, então isso é importante. E outra coisa também é que vocês não precisam se preocupar, e eu vou fazer um vídeo mais detalhado também sobre isso, é que passando o protetor solar, a gente ainda vai continuar fazendo a vitamina D. Muitos se preocupam, e eu já vi até nos comentários aqui dos meus vídeos, falando que não iriam usar, porque senão não iam estar produzindo a vitamina D, mas isso não é verdade. Os estudos mostram que pessoas que usam protetor solar e que não usam protetor solar, as duas, então, claro que pessoas que estejam, assim, em condições de produzir a vitamina D, que não seja por outra questão, né, então que não seja por isso, mas que as duas produzem a vitamina D. Isso foi demonstrado, até porque o protetor solar, ele não protege 100% dos raios, né, ele não consegue fazer essa proteção, esse bloqueio total. Então a gente vai sim ter uma produção de vitamina D e vai ficar tudo certo, tá? Então eu recomendo muito vocês a utilizarem protetor solar. Caso vocês tenham dúvida, não sei qual é que eu compro, eu tenho uma playlist só de protetor solar, que eu vou deixar aqui pra vocês irem assistir depois, pra escolherem aí o que fica melhor pra pele de vocês e também aqui pro bolso. A outra dica aí essencial é pra gente cuidar da alimentação. Eu sei que muitas vezes a gente dá uma escapadinha, come ali um doce ou toma um refrigerante, isso é normal, né, somos humanos, mas assim, eu queria incentivar vocês a terem uma alimentação saudável na maior parte dos dias, assim, tentar, né, incluir alguns vegetais mais coloridos, frutas, claro, se possível procurar uma orientação aí de um nutricionista, né, sempre que possível eu recomendo vocês, porque a pele, ela é o nosso maior órgão, então o que a gente come, a hidratação ou, né, a nutrição, ela vem de dentro pra fora, muito da beleza da nossa pele também é de dentro pra fora, então cuidar o que a gente ingere, o colágeno também, para ele ser produzido aqui na nossa derme, ele precisa de aminoácidos, que a nossa alimentação, ela contenha aminoácidos, então isso também é bem importante até para prevenir as rugas. O que mais, assim, é importante para a produção de colágeno é a vitamina C e o zinco. E aí, vitamina C a gente sabe, né? Frutas que tem, como laranja, acerola, então tem várias frutas que vocês podem dar uma pesquisadinha que tenham vitamina C, porque ela é muito importante para a produção do colágeno da nossa pele. E outra coisa também, o zinco, ele é um mineral bem importante também para fazer várias reações aí que são interessantes para nossa pele e para toda a saúde do nosso organismo. Os ácidos graxos essenciais também são importantes, que são as gorduras, que tem, por exemplo, no abacate,
abacate, então também mantém a hidratação na nossa pele, é bem interessante, sem contar que eu adoro abacate, assim, é uma fruta que é muito saborosa, né, ela é cremosa, a gente consegue fazer várias receitas com abacate. E aí, né, recomendo, então, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso também, claro que não é da minha área, mas enfim, a parte da alimentação eu gosto bastante, posso mostrar algum estudo, eu posso até procurar, né, algum estudo que relacione a alimentação com a pele, só pra mostrar isso pra vocês, assim, o impacto em relação a isso. Daí eu posso procurar um artigo científico, alguma coisa assim, e também trazer pra vocês. É só deixarem aqui nos comentários, tá? Os interesses de vocês, que daí eu vou trazendo aqui pro canal. O estilo de vida também é muito responsável, né, pela saúde e beleza da nossa pele. O que que eu falo em estilo de vida, então? Começando, então, pelo sono, as 8 horas pra gente dormir são muito importantes, assim, pra manter tanto a nossa saúde, porque é durante o sono ali que a nossa pele ela vai fazer recuperação, enfim, tem algumas produções de alguns hormônios que são bem importantes pra saúde da nossa pele. Outra questão também, falando em estilo de vida aí, é a hidratação, então tomar água suficiente aí. A OMS, ela recomenda 2 litros ao longo do dia, claro que varia um pouco de pessoa pra pessoa, tô falando assim da recomendação da OMS. Como é que eu faço? Eu tenho essa garrafa aqui, por exemplo, que ela até mantém geladinha, vou deixar, eu adorei ela, comprei ontem, ela veio, eu tava usando uma outra garrafa, que daí eu colocava água gelada, e aí ela começava a suar e molhava papel, enfim, essa aqui não, eu coloco a água gelada aqui dentro, e ela não, além de não suar assim, ela mantém geladinha por várias horas, então eu recomendo vocês terem aí algo parecido. Essa aqui eu deixo ali na descrição aqui pra vocês, é só vocês abrirem a descrição que todos os links que eu sempre falo aqui pra vocês, eles vão estar por aqui, tá? E aí como é que eu faço? Eu encho uma garrafinha dessas de manhã, ela tem 800 e poucos ml, agora eu não lembro assim certinho. Então eu encho uma de manhã, encho uma tarde, também tomo chás, enfim, eu gosto de tomar outras coisas, né? Mas a água, assim, pelo menos eu procuro tomar 2 garrafas por dia, e aqui ela fica bem fresquinha. Ela tem esse canudo aqui, ó, que a gente consegue abrir, é bem prático, assim, bem legal. Aí tem a salsinha aqui também, pra gente levar pra outros lugares. Eu até anotei aqui pra não esquecer de falar pra vocês. Outra coisa, o exercício físico. Vocês, eu gostaria de saber, assim, se vocês têm aí na rotina de vocês o exercício físico junto, pelo menos ali meia hora por dia, 1 hora por dia. Se a gente vai pensar, o nosso dia ele tem 24 horas. 8 é importante a gente dormir. E aí tem o horário das refeições, o horário do trabalho, claro, mas tirar pelo menos uma meia horinha aí do dia pra fazer um exercício. Eu vou dar um exemplo pra vocês como é que eu faço, tá? Eu faço 2 vezes na semana bicicleta ergométrica, que eu tenho em casa. Eu faço também caminhadas quando não tá chovendo, aí nos outros dias no meu pátio, que a gente tem uma pista de caminhada no condomínio. E também a gente tem uma academia aqui, claro que daí é mais fácil, né? Desce ali, vai pra academia. Então é um pouco mais facilitado, claro. Mas a gente perceber, assim, o que tá ao nosso alcance. Não consigo ir pra uma academia. Será que eu consigo fazer um abdominal em casa? Claro que daí eu também recomendo vocês a procurarem a ajuda de um profissional, tá? Pra não fazerem aí sozinhos também, se possível, claro, um profissional da educação física aí pra estar orientando vocês, tá? Mas o exercício, ele é sim importante pra pele. Tem até um estudo que eu mostrei numa live pra vocês, que em breve a gente faz mais ao lives aí, tá? Eu vou me preparar, eu tenho que montar os slides, enfim. Então, assim, eu tenho até um estudo que eu mostrei em uma live falando ali que o exercício físico, ele aumentou a produção de colágeno, ele conseguiu ativar os fibroblastos que ficam lá na nossa derme, ativar a produzir colágeno e elastina, então a pele de quem estava praticando musculação estava muito melhor do que de quem não praticava. Então aí fica uma dica, né, porque no exercício a gente também aumenta o metabolismo ali, consegue fazer algumas reações químicas, o suor também faz uma limpeza na nossa pele, então é bem importante e recomendo vocês aí a procurarem mais informações sobre isso também. Mais uma coisa, assim, ó, bem importante, e eu sei que é difícil, controlar o estresse, porque o estresse, ele aumenta, o cortisol a gente tem em níveis normais, assim, claro, porque o cortisol, ele é importante ali, né, pro nosso dia a dia, mas quando ele tá aumentado, no estresse, ele é aumentado, e o cortisol, ele acaba provocando coisas que não são
no caso, quando ele tá aumentado, né? Coisas que não são tão boas ali pro nosso organismo, gerando esse estresse, e o estresse, ele também acaba favorecendo esse envelhecimento precoce. Então, é bem importante aí a gente cuidar, tentar controlar o estresse, ver alguma questão aí que não tá resolvida, enfim, que tá trazendo esse estresse, o que tá trazendo, porque isso até vai fazer melhor, assim, pra nossa mente, vai fazer bem pra todo o corpo. A gente estando bem, né, tudo fica bem, a gente consegue fazer, inclusive, dedicar um tempo ali pro skincare, que eu já vou entrar nisso agora. Então, o quarto passo aí são os cuidados com a pele. Ter uma rotina de cuidados com a pele, então fazer o skincare, que eu sempre falo aqui pra vocês, e aí então separar um momento ali da manhã, procurar, né, de acordo, claro, com o tempo de vocês. Se o tempo é melhor, vocês separarem um tempo à noite também, isso pode ser. Então, de manhã, aplicar um protetor solar ali, que é o mais importante, caso vocês não tenham tempo, isso pode ser feito bem rápido, assim. E aí, à noite, então, separar aquele momento pra fazer os cuidados com a pele, fazer hidratação, isso também é super importante, né, pra nossa saúde da pele, ver se ela tá seca, tentar observar, assim, como tá a minha pele, o que eu quero melhorar nela. Ah, eu tenho manchas, então tem alguns pilares que são super importantes pra quem tem melasma também, que é uma condição mais inflamatória. Tudo isso tá envolvido pra gente controlar o melasma. E a quinta e última dica que eu ia trazer aqui pra vocês é maratonarem aqui os meus vídeos, então, pra conhecerem os produtos um pouco mais, e aí sim deixar bem redondinho a rotina de skincare de vocês, de acordo com os objetivos que vocês querem alcançar. Se é prevenir rugas, se são as manchas, então, e tudo isso vocês conseguem olhando os meus vídeos, fazendo as anotações. Eu tenho várias rotinas também de sugestões de rotinas de skincare que vocês podem anotar os produtos e procurarem na farmácia ou nos links que eu sempre deixo pra vocês. Então é uma dica bem legal. Outra dica também que incluiria aí em maratonar os meus vídeos seria o meu e-book que eu fiz pra vocês. O meu e-book é um passo a passo pra vocês criarem a rotina de vocês do zero. Então é um arquivo em PDF e aí ele tá tudo bem explicadinho como é que vocês fazem, o que vocês aplicam primeiro, sugestões de produtos de acordo com o tipo de pele também que vocês vão descobrir lá no e-book qual é o tipo de pele de vocês, ou como a pele de vocês está no momento, né, se ela tá oleosa, mas na verdade ela pode ser normal, pode estar oleosa por causa de algum hábito de vida, enfim, então é muito relacionado a isso, pode ser alimentação, então de acordo com a pele de vocês tá, vocês nesse guia ali da rotina de skincare, vocês vão encontrar uma rotina mais direcionada aí pro dia a dia de vocês. E até pra vocês terem uma constância, né? Esse e-book ele serve como um guia pra vocês alcançarem a pele que vocês querem. Então a pele que vocês estão desejando ali. Por exemplo, uma pele com menos rugas, mais hidratada, enfim, tá tudo nesse e-book. E agora no mês de dezembro eu quero deixar pra vocês um cupom de desconto de 25%, já que o Natal é dia 25, eu coloquei um cupom de 25%. Então é só vocês colocarem lá no momento da compra no Hotmart, que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, é só vocês colocarem Grace25 e aí ele sai com valor que custa menos que um sérum aí que vocês vão comprar na rotina de vocês. E vocês têm esse arquivo, podem imprimir pra fazer anotações, enfim, quando vocês vierem olhar os meus vídeos também, vocês podem ir escrevendo em cima dos produtos, então tá bem legal, tá? Vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês. E esses foram os 5 passos que eu queria trazer pra vocês incluírem agora, final do ano. Eu gosto de trazer, né, esses novos hábitos, assim, pra vocês tentarem incluir na rotina de vocês pro próximo ano. E eu acho bem legal, assim, quando chega o final do ano, pra gente pensar o que a gente pode melhorar pro próximo ano, quais são os nossos objetivos. E aí, com esse vídeo, eu queria ajudar vocês um pouquinho nisso também. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte ele aqui pra mim, porque isso me ajuda muito com o canal. Vocês curtindo, eu agradeço muito vocês, e deixando um comentário, compartilhando também com alguém, isso me ajuda muito. Se vocês querem ajudar aqui, essa criadora de conteúdo, então, é só fazer isso, tá? Curtir, compartilhar e também deixar um comentário pra mim. Então, eu encontro vocês na nossa próxima dica. Tchau!